Opa, bacana, 38. Vamos começar aí com a página de número 38, tá, gente? Muito top nossa aulinha de hoje. Hoje nós estamos com conexão dos dois lados, tanto no YouTube quanto no Meet, não é? Por que que eu coloquei YouTube? Por que que eu coloquei Meet, tá? YouTube. Eu tô participando. Não, é só você clicar, é só você ir lá no grupo e você clicar no link. Eu deixei os dois links, deixei o link do Meet e o link do YouTube lá, tá bom? Porque aquele aluno que não pode assistir a aula, que não teve condições de assistir a aula, é só ele clicar lá e acessar, tá bom? Depois vocês vão ter acesso pela sala de apoio. A princípio agora, essa conexão nossa lá no YouTube, ela está aberta. Então qualquer pessoa no YouTube pode assistir. Mas essa do Meet não. A do Meet é fechada só pra gente. Tá? Eu tô no rosto. Então, pessoal, nós já estamos aqui no conteúdo de história, tá bom? Olha que bacana, conteúdo de história. Que página aí, tio? 38, Página de número 38. É porque eu tava procurando o livro de arte, só que foi agora presta atenção. Geografia. As primeiras civilizações, gente, isso aqui é muito top. Logo quando começou a surgir, começaram a surgir as primeiras civilizações, e como vocês podem ver na imagem que nós temos aí, que olha só que bacana, né? A margem dos rios. E aí, olha que bacana também que eles faziam para poder fazer as suas plantações. Muito top isso aí, né, gente? Olha, fazia um monte de quadradinho e dentro de cada quadradinho eles faziam as suas plantações. E dá pra ver que eles iam em busca de peixe, tio? Também, eles pescavam, eles praticavam agricultura, não é? Então, muito top. Então, cada item... Pecuária. Isso, cada itemzinho desse aqui tem uma importância, tá? Então vamos começar aqui a leitura das primeiras civilizações, onde diz o seguinte, Lana. Vamos começar com Lana hoje. Leia para mim, por gentileza, Lana, só essa partezinha aqui, tá bom? Depois é eu, viu, tio? Sim, Luiz, depois você. Ao longo do tempo, as cidades passaram por várias mudanças. Em diferentes épocas e lugares do mundo, foram-se as primeiras civilizações da humanidade. Formaram-se as primeiras civilizações da humanidade. Ok, só um minutinho, viu, Lana? Então, como o texto mesmo está dizendo, com o passar do tempo, gente, com o passar do tempo, né, lá depois que o tempo passou, né, quando o tempo passou, foi passando o tempo, aí o que que aconteceu aí? O texto diz pra gente que teve uma mudança, vários tipos de mudanças aconteceram, não é? E onde foi que aconteceu essa mudança? Foi apenas um lugar? Não. Lá fala que foi em diferentes épocas e também em diferentes lugares de onde? De Minas, não, do mundo, não é? Então, por esse motivo, formaram-se, né, com isso, houve a formação, ou houveram as formações das primeiras civilizações da humanidade, não é? Que foi isso que aconteceu aí. Continua, Lana, por gentileza. A religiosidade, a divisão do trabalho e a organização do governo foram algumas das características que marcaram o desenvolvimento dessas civilizações. Então, o que é que nós temos aí, gente? Olha só, que bacana. Nós temos aí que a religiosidade, não é? Nós temos aí a religiosidade. Nós temos o que mais, gente? Além da religiosidade. Nós temos aí, ó, a religiosidade, a divisão do trabalho. Então quer dizer que naquela época já existia a divisão do trabalho, né? E também existia o quê? A organização, né? Então, desde o início começou com o termo de religião, né? Nas crenças deles, teve a divisão desse trabalho e também teve uma organização. E com essa organização, iniciou-se aí
o governo, né? Essas práticas de governo que eles começaram a ter e que teve algumas características, dentre essas situações que foram faladas agora, que marcaram o desenvolvimento dessas civilizações, né? Então nós temos aí esse período, que foi um período bem bacana, onde marcou, né? Marcou o desenvolvimento das civilizações, ou seja, foi um foco para que isso acontecesse. Então vamos lá, Luiz, próxima parte. Tá. Muitas civilizações antigas, como as da Mesopotâmia e do norte da África, desenvolveram-se próximos a grandes rios e seus efluentes. Pronto, só um minutinho, vamos dar uma pausa nesse ponto aí, tá? Depois você continua no Era, tá? Então o que acontece? Ó, muitas civilizações antigas, não é? Aí tá falando sobre o quê? Sobre as antigas civilizações, né? Civilizações antigas. Aí quais são as antigas que eles estão falando? A de lá da Mesopotâmia, a do norte da África. Então, dentre elas, o que aconteceu? Eles tiveram um desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele se deu onde? Como é que as civilizações conseguiram se desenvolver? Se a terra era seca, quase não chovia, como é que eles conseguiram esse desenvolvimento? Simples. Eles se basearam nos seus antepassados, né? E quem começou esse processo aí de sedentarismo, que foi próximo a grandes rios e seus afluentes, né? Ou seja, seus pequenos rios. Então, o desenvolvimento das antigas civilizações só se deu devido à proximidade dos rios e de seus afluentes, para que pudesse preparar todo esse procedimento aí de agricultura. Certo? Vamos lá, Luiz, continua pra gente, por gentileza. Era dos rios que a população podia obter água para consumo próprio e para utilizar na agricultura e na criação de animais. Por exemplo, além disso, os rios forneciam alimentos, como peixes, e eram utilizados para a navegação. Então, vocês viram aí que interessante, que bacana? Então, olha só. Era do rio, gente, e continua sendo até hoje, do rio, que nós conseguimos obter o quê? Água para consumo próprio. É do rio. Não adianta falar assim, a água daqui de casa não vem do rio, não. A água daqui de casa vem da Copasa, realmente. Você não está errado, você não está errada. Né? Ó, vem do rio, vem. Mas a água da Copasa vem de onde? Do rio. Então não tem para onde correr, ela vem do rio, tá, gente? Para o consumo próprio. E também, nessa época, era do rio que se utilizava para agricultura. Também para a criação de animais. Hoje é diferente. Hoje nós temos a terra. Às vezes não tem, gente. Não tem água por perto. Aí eles contratam as empresas vêm e elas começam a fazer a perfuração de poços artesianos. Esses poços, eles chegam aos lençóis freáticos e no lençol freático eles conseguem adquirir o quê? Água. E aí eles conseguem tanto para o seu consumo quanto para irrigar as suas plantações e também para a criação de animais. Hoje é muito comum a perfuração de poços, não somente na área rural, mas também na área urbana. Tem muita gente que fura poço na própria casa, não é? Simplesmente para não ter que pagar aí as despesas extras da Copasa, não é? Então, além disso... Como, Lucas? Ó, tem uma mangueira lá em casa e tava enfiada debaixo da terra. Aí eu fui lá perfurar. Aí eu pensei que eu achei um negócio desse, só que quando eu fui ver, era um cano, eu furei o cano. Ah, você furou o cano, né? O Luiz conseguiu achar água debaixo da terra, viu, gente? E a água debaixo da terra estava dentro do cano que ele furou. Olha que bacana. Luiz é um gênio. Não é isso? Mas foi bacana, Luiz. Você fez uma experiência, você fez um processo de escavação, né? Só que não deu certo no final, né? Teve que reparar o cano depois. Então, além disso, como foi falado, né? Os rios, eles forneciam também alimentos, porque era do rio que eles tiravam o quê? Os peixes, não é? A pesca.
Então a pesca vinha de onde? Vinha dos rios. Então eles também tiravam seus alimentos de lá. Como, por exemplo, os peixes que eram utilizados para a navegação. E aí também era utilizado para navegação. Né? Transitar nos barquinhos deles de um lugar para o outro. Né? Atravessar os rios. Então era muito interessante esse processo que eles tinham aí de navegação, de alimentos, né, também. Era muito interessante, mas muito interessante mesmo, tá? Esse processo aí que eles viviam nessa época. Vamos para a próxima página, né? E nós vamos falar sobre esses locais aqui, tá, gente? Nessa próxima página. Pessoal, Diga. eu acabei de ver, na hora que você tinha mandado as páginas, eu pensei que era muito. Aí depois que eu fui ver, não foi. Sim, pouca coisa. Nós temos uma explicação de um conteúdo, não é? Aí a explicação do conteúdo, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 páginas. Quando você vai para o dever, a atividade, aí você vê que ele é curto e pequeno, né? É igual aquela página de matemática que era muito grande, mas tinha muita explicação. Então, olha só. Na parte de baixo aí, nós temos os sistemas de irrigação. O meu aqui não ficou muito bom a leitura, né? Mas no livro de vocês talvez esteja até melhor. Lá no YouTube também, pessoal, se tiver ruim a visualização, você pode ir, né, lá na engrenagemzinha do YouTube. E aí você clica na engrenagem e na qualidade lá você coloca em 720 pixels, não é? Que é a qualidade HD, tá bom? Ô tio, eu faço isso toda hora que eu vou ver vídeo. Isso, bacana. Então vamos voltar aqui para o sistema de irrigação. Quer que eu leia, tio? Vamos lá, Isabela, faça a leitura desse primeiro trecho. Ô tio, qual qualidade é? 720 pixels, tá? E se tiver pesado, você volta para 540 a 560. Aqui Eu engrenagem. coloco no 1000 e tal. Não, 1048 é Full HD, vai pesar muito seu computador. Não, mas eu não tenho computador, é celular mesmo. Ah, tá. Mesmo assim, pesa muito, tá? É mais fácil Mas você eu tenho colocar. notebook. Ó, 480, ó, 480 visualiza bem, 560 visualiza bem e 720 visualiza bem, tá? Qualquer um desses Eu três. só uso o notebook. Ok, Quero então mudar vamos aqui lá, de Isabela, lê, por gentileza. Sistemas de irrigação. Sistema de irrigação. Para aproveitar melhor os recursos hídricos nas Isso. regiões populadas, algumas civilizações, como a Egípcia, desenvolveram diferentes sistemas de irrigação. Ok. Então, olha só que bacana aí também, viu, gente? Nessa época aí, nessa época que a gente viu aí, nós vimos que para se ter um melhor aproveitamento, eles conseguiram desenvolver um sistema, um recurso hídrico, gente, naquela época, nas regiões ocupadas, né, de algumas civilizações. Principalmente é falado aí sobre a civilização egípcia. E aí diz também que ela desenvolveu não um, mas diferentes. Isso indica o quê? Que ela ficou testando os sistemas de irrigação para ver qual deles seria melhor utilizado, né? Então vamos continuar aí. Saúde, por gentileza. Depois é eu, tio. Os sistemas de Depois é irrigação. eu. Tem que estar acompanhando, gente, para a gente não demorar muito aqui na aula. Tio, depois pode ser eu? Sim, Lucas. Eu, tio. Ah, tá. Lucas, a Saúde encontrou aí, Saúde? É no começo, tio? Na primeira linha? Olha, Saúde, eu vou passar pro Lucas. 39. O Lucas vai fazer a leitura, aí você faz a próxima, tá? Aí você acompanha a leitura do Lucas. Lembrando que quem estiver chegando aí agora, tá? Pode estar indo direto no chat e colocar o nome, tá bom, gente? Então vamos lá, Lucas. Lucas. O sistema, né? Isso. Tá escutando? Pode falar que eu tô ouvindo.
É o sistema de irrigação Oh, meu Deus. ou domínio? Ô, Ô, meu filho. É o sistema de irrigação ou domínio? É o sistema ô, de gente, irrigação. olha só, me dá Ah, só um tá. minutinho aqui, só um minutinho, gente. Presta atenção. Vocês têm que prestar atenção na leitura para não haver essa confusão. Se eu tivesse na sala, ia ser a mesma confusão, ou seja, tem aluno que presta atenção. Gente, acompanha pelo livro, tá? É só dar uma olhadinha na explicação pelo celular, pelo computador, pelo YouTube, pelo Meet, não importa onde você esteja. Você visualiza, mas não tira o olho da leitura do livro, porque onde nós paramos, nós iremos continuar de lá, tá bom? Então eu vou pedir aí a Vitória. Vitória, faça a leitura de onde parou, tá bom? Dos sistemas, né? Os sistemas de irrigação. O sistema de Todo mundo tá hoje, tá? todos os recursos Hídricos, hídricos da região. Por meio da tá falhando a sua conexão aí. era possível O tio tá falhando mesmo. a mudar cheias do rio para regiões mais secas, aumentando as áreas férteis utilizados para armazenar a água em Pronto. Lucas, olha só, sua conexão Épocas falhou em escassez. Épocas de escassez. O que aconteceu, Lucas? A sua conexão estava falhando na hora da leitura e a sua voz saiu bem baixinha. Eu vou ter que repetir aqui, tá bom? Então aqui diz, né, na nossa leitura, diz o seguinte, que os sistemas de irrigação, eles possibilitavam, né? Ou seja, eles davam possibilidade para controlar os recursos hídricos, os recursos da água, tá, gente? Da região. Então, esses sistemas que eles desenvolveram davam possibilidade de ter um controle sobre o curso das águas. E aí diz que por meio dessa construção de canais, então olha aqui, gente, ó, a construção de canais é isso aqui, ó. São esses canais aqui, ó, que estão passando. E esses lugares aí que eles plantaram eram chamados de ilhas, viu, gente? Então, ó, por meio da construção de canais, por exemplo, era possível desviar a água das cheias dos rios para as regiões mais secas, não é isso? Então, assim, ele aumentava a área fértil para o cultivo de alimentos. Então, era isso aqui que acontecia, ó. Eles faziam as ilhas, desviavam o curso dos rios, então eles não precisavam molhar por cima, porque a terra por baixo já era molhada, né? Então os alimentos aí já eram molhados por si só. Já os reservatórios eram utilizados simplesmente para armazenar água, para que na época de escassez eles tivessem de onde retirar a água e não precisasse ir em busca de água, né? Então eles desenvolveram até mesmo os reservatórios, tá bom? Então Saori, leia para nós a última parte aqui, por gentileza. O domínio dessas características contribuiu para o aumento da produção de alimentos. Volta só um Ao minutinho, longo tá, dos Saori? anos, É o domínio das técnicas, viu? Volta para nós, por gentileza. o domínio das técnicas contribuiu com o aumento da produção de alimentos. Ao longo dos anos, parte da produção que não era consumida pela população, ou seja, os excedentes agrícolas, passou a ser comercializado nas cidades entre diferentes povos. Isso, então olha que bacana, né? Na época em que eles conseguiram dominar as técnicas, o que aconteceu com o domínio das técnicas, né? Então, com esse domínio das técnicas aí,
eles conseguiram aumentar significativamente o aumento de produção de alimentos, não é? Então o que acontece? Ao invés deles pegarem a água, molhar as plantas, e dava muito trabalho, eles não atingiam uma qualidade e uma quantidade de desenvolvimento melhor, né? Aí eles começaram a fazer o sistema de irrigação, o sistema de canais, e o que aconteceu? Contribuiu tudo isso para o aumento dessa produção de alimentos. E aí diz que ao longo dos anos, ou seja, com o passar dos anos, parte dessa produção já não precisava mais ser consumida, porque antigamente eles faziam apenas para o consumo. Então eles conseguiram aumentar tanto a produção que começou a sobrar. Então o que não era consumido pela população, ou seja, por quem cultivava, chamado também aí de excedente agrícola, ele passou a ser, de certa forma, comercializado e assim deu-se início ao comércio nas cidades que se formaram e entre diferentes povos que por ali passavam. Então isso aí é muito importante vocês saberem, que não somente para o consumo próprio eles faziam, mas também para, depois que houve o excedente, eles conseguiram colocar isso aí para comercializar, não é? Então vamos para a página de número 40, onde fala aí nesse mapa sobre os rios e as civilizações antigas. Então no mapa a seguir, você vai ver algumas civilizações antigas que formaram às margens dos grandes rios e também em diferentes épocas e lugares. Então aqui, só para início, né, nós temos aqui o Egito, nós temos aqui a Mesopotâmia, as duas já foram citadas, não é? Descendo mais um pouco, nós temos a Índia, temos a China, não é? Descendo para mim, não é, gente? Para vocês é um do lado do outro. Então nós temos esses 4 ambientes, essas 4 civilizações que foram destaque na antiguidade. Então, Kailane, vamos ler aqui sobre o Egito, Kailane? Vamos ler esse primeiro trechinho aqui do Egito. Faça esse favor aí, por gentileza, Kailane. Os primeiros grupos humanos chegaram à região onde se formou o Egito atual. O Egito atual. No vale do rio Nilo, há cerca de 7.000 anos. Eu achei que você ia falar que era no Vale do Jequitinhonha, mas graças a Deus você não falou, porque aqui é no Vale do Rio Nilo, né? Que senão nós íamos dar um corte aí na história. Mais brincadeiras à parte, né, Kailane? Parabéns pela leitura aí também. Então, gente, olha só, Kailane disse que os primeiros grupos humanos, eles chegaram, né? Então, aqueles primeiros grupos humanos que chegaram, foi exatamente no lugar onde hoje o Egito está, não é? Ou seja, no Vale do Rio Jequitinhonha, não, no Vale do Rio Nilo, tá? Cerca de 7.000 anos atrás, né? Então aí a gente está trabalhando com matemática antecessor, 7.000 anos atrás, tá? Continua para nós, Kailane, por favor. Aliás, deixa eu pegar outra pessoa aqui, Kailane, porque aí completa, né? Vamos lá, Ana Clara. Tá. Fica ligado que eu vou pedir qualquer um para ler para mim de onde o próximo parar, tá bom? Vai, Ana Clara, continua aí. O rio Nilo também foi muito importante para o desenvolvimento da civilização egípcia, tanto que eles o consideravam uma dádiva dos deuses. Depois das cheias, quando as águas do rio baixavam, as terras ao redor ficavam com uma camada de nutrientes denominada e favorecia a fertilização do solo e o desenvolvimento da agricultura. Então, olha só que bacana, gente. Olha, então já tem um nome aí que nós já conhecemos, né? Que nós já fizemos em alguma atividade, ó. Humus. O que acontece aí? Nessa época, com o desenvolvimento aí que já acontecia da civilização egípcia, né? Eles consideravam, diga. O Lucas está falando que o microfone dele não está funcionando. Então, depois ele volta. O que o Lucas pode fazer? O Lucas pode sair da reunião e voltar novamente. Pode ser que o microfone
deu algum errinho, ele saindo e voltando, pode ser que retorne. Tá bom? Então, olha só. O que acontece, gente? Nessa época aí, do Rio Nilo, tá, gente? Não do Rio Jequitinhonha, do Rio Nilo. Foi muito importante, igual a Ana leu aí, para o desenvolvimento da civilização egípcia, né? Ótimo, bacana. Tanto que eles consideravam o quê? Eles consideravam que esse desenvolvimento da civilização, que o Rio Nilo, ele era uma dádiva dos deuses, né? Ou seja, um presente vindo dos deuses. Era isso que eles achavam. Que o Rio Nilo, tudo aquilo que acontecia, eles atribuíam tudo aquilo aos deuses, né? Como se fossem os deuses. Então, para eles, era uma dádiva dos deuses, não é? Aí, depois das cheias, o que acontece? Os rios, eles enchiam, né? Que é a época das cheias, né? Começa a chover, e o que acontece? Com a chuva, o rio sobe. E depois que os rios subiam, que dava as cheias, acontecia que ficava por um tempo, e quando a água baixava, gente, tudo quanto é tipo de nutriente, de alga, de restante, tudo ficava em cima daquele local onde eles plantavam, gente. E aquilo ali é como se fosse um adubo natural, é como se fosse os humus, não é? E o que isso favorecia? Isso favorecia a fertilização do solo, deixava o solo mais fértil, mais propício à plantação, para que eles pudessem, de certa forma, ou seja, tudo que eles plantassem a partir daquele momento teria um melhor desenvolvimento, justamente porque o solo estava fértil com tudo aquilo que tinha acontecido através das camadas de nutrientes que haviam se formado naquele local. Muito top isso aí, tá, gente? Muito bom mesmo. Então, agora eu vou chamar a Rita na responsabilidade, né? Para a Rita ler para a gente a parte da Mesopotâmia, tá bom, Rita? Então você vai ler esse trecho inicial da Mesopotâmia. Vamos lá? A Mesopotâmia é uma região localizada no atual Oriente Médio. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Assim, a terra recebeu esse nome por causa da sua localização entre os rios Tigre e Eufrates, ok. Então nós temos aí que a Mesopotâmia, ela é uma região que foi localizada, né, no Oriente Médio. E tem um significado esse nome Mesopotâmia, né? Significa o quê? Terra entre rios. Por que terra entre rios, né? Recebeu esse nome porque a Mesopotâmia, ela ficava entre dois importantes rios naquela época. Quais eram eles? O rio Tigre e o rio Eufrates, não é isso? Rio Tigre e rio Eufrates. Então, com isso, o rio Tigre e o rio Eufrates estavam naquele local e a Mesopotâmia ali foi firmada no meio dos dois, não é? Então, por esse motivo, ele recebeu aí esse nome bacana, não é isso? Então, vamos aqui para o nosso próximo, que é a Joyce, não é? Deixar a Joyce passar de liso nessa não. Depois eu vou chamar um rapazinho para ler para a gente. Leia para nós o trecho do meio. Vamos lá, Joyce. Periodicamente, as cheias do rio Tigre e Eufrates fertilizavam o solo da região, o que favorece o seu uso para a agricultura. Então, gente, isso aí é a mesma situação que nós falamos da vez passada, né? É a mesma situação lá do Egito. Então, tanto o Tigre quanto o Eufrates, eles também com a chuva, eles subiam. E com isso, o que acontecia, né? Eles subiam e ao subir, gente, eles automaticamente ficavam ali, né? Dentro do rio, girando, circulando, tudo quanto é tipo de nutrientes, de restante de peixes, né? De algas. E quando o rio baixava, tudo aquilo ficava como uma camada de nutrientes, como foi falado, que é denominado pela gente de humus, não é? Como se a gente tivesse pegado um monte de adubo e colocado em cima daquele local onde seria plantado, onde seria desenvolvido a agricultura. Tipo assim, tanto de coisa em cima.
Sim, Kailane, é porque ficava uma camada. Não vamos falar de camada pensando que ficava um negócio muito grosso ali em cima, não, tá? Era uma camada não muito grossa, uma camada fina, porém de nutrientes, tá? Que seriam bem importantes, que eram importantes para o desenvolvimento da agricultura. Então agora, quem é que temos aí de menino na sala? Augusto! Vamos lá, Augusto, faz a leitura pra gente. Eu pensei que nem tava aí. Augusto tá aí. Vamos lá, Augusto. Oi? Faça a leitura para nós do final aí da Mesopotâmia. De qual? Mesopotâmia. A última parte aí de Mesopotâmia, tá? De Tá marcado na tela aí, é só você olhar, já tá marcado na tela. É a rosinha? Sim, é o rosa e a última marcação aí é a que você vai ler. Por isso. Por isso. Ixi, tá tudo embaçado, não tô conseguindo ver nada. Leia Peraí. no seu livro que é mais fácil, tá? No seu livro aí você vai abrir na página 40. Beleza. O de. Eu vou passar para outro, depois você vai fazer a próxima leitura, tá? Pra gente não demorar muito. É livro de história com geografia. Quem não leu ainda foi o Luiz, já foi, então volta para Isabela. João tá aí? Eu não tô vendo o João aqui, não. João. Então tá. Vamos lá, Isabela, continua para nós. Depois o próximo vai ser o Augusto de novo. Vamos lá. Onde? No final da marcação aí da Mesopotâmia. Vitória, leu, tio? Vitória? Ah, não, a Vitória não leu, não. É isso mesmo. Vamos lá, Vitória. Tá, é por isso? Isso, por isso que você vai ler agora. Tá. Por isso, a Mesopotâmia foi disputada por diversos povos ao longo da história. Um dos primeiros povos Ô, Dan. Liga a luz. na região foram os Sumérios há mais de 5.000 anos. Depois, outros povos ocuparam a Mesopotâmia, como os Acádios, os Babilônios e os Assírios, isso mesmo. Então, olha só, gente, que coisa interessante. A Mesopotâmia, ela estava, não é? Vou colocar aqui um desenho. A Mesopotâmia estava aqui. Do lado esquerdo passava o rio Tigre, suponhamos. Do lado direito passava o rio Eufrates. Então, a Mesopotâmia era um lugar que tudo que plantava dava, gente. Não tinha tempo ruim, porque ela tinha dois ao invés de um rio só. O Egito tinha o rio Nilo, mas a Mesopotâmia tinha o Tigre e o Eufrates. Então, por esse motivo, por ter dois grandes rios que ajudavam muito no processo de agricultura, o que acontecia? A Mesopotâmia, ela passou a ser um local disputadíssimo pelos povos daquela época. Por que eles disputavam? Eles disputavam porque era um lugar muito fértil, era um lugar que dava todo tipo de produto que plantava dava. Então, muitos povos começaram a fazer o quê? Eles começaram a disputar isso aí. E aqui fala que um dos primeiros povos que fixaram nessa região foram os sumérios, há cerca de 5.000 anos atrás, né? Ou seja, mais de 5.000 anos. E depois que teve outros povos aí que foram ocupando nessa época, como os acádios, babilônios, né? E assírios. Mas, segundo informações, foi um local disputadíssimo por conta desse momento aí, de ter dois rios a seu favor, não é? Dois rios a seu favor, tá certo? Então, vamos lá. Continuando aqui, não é? Olha que bacana. Aí nós vamos com mais duas localidades. Eu vou primeiro à esquerda, vou para a Índia primeiro. Depois... posso falar? Então, eu vou retornar agora. Rita leu? Eu vou retornar. Rita já leu, tá? Agora eu vou retornar de novo. Vou começar com a Isabela. Depois eu vou para a Kailane. Aí eu para o Luiz e para a Letícia. Tá bom? Então vamos lá. Índia. Índia, seus cabelos. Vamos lá. As primeiras civilizações da Índia originaram-se no Vale do Rio Indo,
na Ásia. A civilização que se tem conhecimento é a Arapiana, Isso. que começou a se desenvolver aproximadamente 5.300 anos. Ok, então eu falei assim, a Índia, né? Mas eu esqueci que a Isabela não é índia, o cabelo dela não é preto, não é, gente? Então, não deu certo chamar ela de Índia. Então tá certo, Isabela, olha só. Ela disse que as primeiras civilizações lá da Índia, né, brincadeiras à parte, elas tiveram uma origem. E essa origem foi no vale desse rio aqui, que era um rio lá da Índia, chamado Rio Indo, né? Indo para todo lado tinha esse rio? Não. Indo era o nome do rio. E lá na Ásia, né, que é onde ficava, teve a civilização mais antiga que se tem conhecimento até hoje, que é a Arapiana, que começou a se desenvolver nesse período aqui de 5.300 anos antigamente, né? Foi isso aí que apareceu. Então vamos lá para Kailane agora. Vamos lá, Kailane, segunda parte do texto. Das importâncias para a agricultura, vestígios arqueológicos das cidades da Civilização Arapiana indicam que as águas dos rios também eram utilizadas em rituais religiosos. Então, olha só o que acontecia aí. Então, lá na Índia, né? Lá na Índia, eles utilizavam os rios para algumas funções. E dentre elas, qual era uma das funções, né? Dentre tantos vestígios arqueológicos, por que se chama vestígios arqueológicos, né? Porque foram os arqueólogos, pesquisadores, que encontraram esses vestígios, né? Então, além da importância desse rio, desse local para a agricultura, também descobriram que lá era utilizado, né? Os arqueólogos, eles descobriram alguns sinais, alguns vestígios de que lá também utilizavam-se essas águas desses rios para fazer rituais mirabolantes, né? Os rituais religiosos, né? Das religiões deles naquela época, ok? Vamos continuar aí com a leitura. Agora é o Luiz. Era que a Lana agora, não é? Era. Depois não, era Lana. É o Luiz. Depois que é você, Lana. Vai, Lana. É depois de Luiz que é você, viu? Vai lá, Luiz. Banha-se em templos ou nas águas de rios como Ganges, faz parte de rituais religiosos de muitos indianos até hoje. Então, gente, o simples fato de chegar lá no rio Ganges e mergulhar nas águas, para eles já é como se fosse um ato de ritual religioso, não é? Para os indianos. Até hoje você chegar e você se banhar nas águas do rio Ganges, você mergulhar ali, é um ritual religioso. Então isso acontece até os dias atuais, tá, gente? Isso é feito Então, até bora lá. hoje. Então eu vou chamar a Bora lá, chinesa então. agora, a chinesa Lana, para ler isso aqui. Vamos lá, Lana, chinesa. A ocupação do território, que hoje faz parte da China, começou há milhares de anos. Há cerca de 6.000 anos já havia diversos povoados formados no Vale do Rio Amarelo, Huanghu. no norte da China. Então, olha só, gente. Então, teve a ocupação do território, que hoje faz parte da China, não é? Igual foi falado aí, que teve o início há milhares de anos atrás, como diz o texto, cerca de 6.000, né? Então, tinha vários tipos de povoados no Vale do Rio Jequitinhonha, não. No Vale do Rio Amarelo, gente. Rio Jequitinhonha não, tá? Vale do Rio Amarelo. Huanghu, né? Que fica onde? Qual é a localidade desse rio? Ele fica no norte da China, não é? Então, bacana, norte da China. Agora vamos com Joyce para finalizar. A outra japonesa aí, Joyce. Vamos lá, chinesa Joyce. Nessa época, a principal ocupação da população era o cultivo do solo. Também desenvolveram
desenvolverão técnicas de produção do bronze metal utilizado para fazer armas. Então, o Bernardo vai ler, o Augusto vai fazer a leitura agorinha, tá, gente? Então, nessa época aí, igual a Joyce leu, né? A principal ocupação da população era o quê? Era cultivar o solo, a principal coisa. Lembra que logo atrás, uns dias atrás, nós tivemos uma explicação onde falou que não era mais a principal ocupação para muitas pessoas cultivar, plantar, que isso aí já não era mais característica de algumas pessoas, porque algumas já eram artesãos, outros faziam outros tipos de coisas, e enquanto tinha gente para fazer de tudo, né? Então tinha quem plantasse, não é? Tem um celular aí, quase. Então tinha aquela pessoa que era destinada à plantação e tinha aqueles outros que trabalhavam com artesanato, apenas como artesãos na época, tá? Então teve esses períodos aí em que essa técnica de produção do bronze, do metal, que foi utilizado para fazer armas. Então algumas pessoas não precisavam mais cultivar o solo e puderam se dedicar a outras funções, como foi essa aqui. A fabricação de armas foi uma delas. Certo? Bacana a nossa explicação aí. E nós vamos entrar aqui, não é? Com um trechinho muito interessante. Tá? Então nós temos aí, gente, todo esse perfil, tá certo? Todo esse perfil aí que foi repassado, tá bom? E eu queria aqui, novamente, que eu preciso pegar o Augusto aqui, de jeito, não é? Então, como a gente falou aqui embaixo, lá embaixo na China, nós falamos sobre deixar o cultivo para fazer armas. Nós temos um textinho aqui que mostra algo parecido com isso, não é? Então, Augusto vai voltar aqui na página 39 e vai ler esse trecho final aqui, que começa com o domínio das técnicas. Se eu esquecer de ler. Tá, peraí. Vou começar. O domínio oh, meu Deus. O domínio dessas técnicas. Confundi. Desculpa. Contribui para que isso contribui para o aumento da produção de alimentos. Ao longo dos anos, parte da produção que não era consumida pela população, ou seja, os excedentes agrícolas. Agrícolas passou a ser comercializada nas cidades e entre diferentes povos. Então, olha o que acontece aqui. Lá fala sobre o domínio de algumas técnicas de fabricação de armas, não é? Então, tanto contribuiu o domínio de técnicas, tanto foi importante para o aumento da produção de alimentos, porque não somente houve a fabricação de armas, mas houve também a fabricação de equipamentos para a agricultura para melhorar ainda mais o processo de cultivo, aragem da terra. Então eles produziram equipamentos para a agricultura, produziram também armas para poder se defender de outros povos e produziram diversos outros tipos de artefatos, né, que são mostrados aí pelos arqueólogos. Nesse momento agora, nós entramos com a parte de atividade que vocês terão que fazer. Então aqui você tem um verdadeiro ou falso, né, para você informar. Vocês têm cinco situações aí diferentes para você estar colocando verdadeiro ou falso dentro de cada um desses quadrinhos. Calma, Lana. Então olha só para você ver.
Com a leitura, gente, esse vídeo ele vai estar disponível para vocês, ó, imediatamente já está disponível no YouTube, viu, gente? Automaticamente, na hora que fechar aqui, se você clicar lá no link de novo, provavelmente ele vai te levar para esse vídeo da correção de história, de geografia e também disso aqui. Imediatamente já vai estar disponível, tá? Então, é porque aqui está ao vivo. E na hora que eu fechar aqui, ele produz automaticamente, já vai estar disponível. Só não vai estar na sala que eu ainda vou colocar. Mas pelo link aí já consegue acessar. Então aqui você vai colocar verdadeiro ou falso, né? As primeiras civilizações formaram-se durante o período paleolítico, em regiões localizadas no atual continente europeu. Será que isso é verdadeiro ou é falso? Então, para você descobrir se isso aqui é verdadeiro ou falso, vai ser necessário você voltar um pouquinho, porque aqui está falando o quê? As primeiras civilizações se formaram nesse período aqui. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se isso é verdade, não é? E se essas regiões, elas estão localizadas exatamente nesse continente europeu. Então, tem 2 pontos fortes aí para você descobrir se é verdadeiro ou falso. Assim mesmo, vocês irão fazer nas demais funções, tá certo? A Saori hoje está bem concentrada, gente. Bem concentrada, não é? A Saori está numa concentração aí que chega a dar inveja em mim. Então vamos lá, gente. A Saori está bem concentrada mesmo, gente. Está muito concentrada, tá? Então vamos lá, gente. Olha só. Então nós temos aqui outras 4 situações que vocês vão ler e dizer se é verdadeiro ou se é falso, né? Nós teremos a correção depois. Segunda questão, você vai completar as lacunas. Com o quê? Com esses nomes aqui, ó. Vai completar com rio, com agricultura, com Mesopotâmia, vai completar com irrigação, com canais, com animais e com África, tá? Onde é que eu vou colocar cada um desses? Onde ele melhor se encaixar. Na primeira parte, nós temos muitas das civilizações antigas se desenvolveram às margens de grandes o quê? Aí você vai colocar. Será que elas se desenvolveram às margens de quê? Como o Nilo. Nilo era o quê? Não pode responder aqui não, senão seu coleguinha vai escutar. Será que Nilo era o primo de Nila? Que será que era Nilo, né, gente? Ah, eu não sei o que é Nilo. Volta no texto. Volta no texto, descobre aí onde é que está o senhor Nilo, não é? O senhor Nilo mora lá no Egito, não é, gente? O senhor Nilo mora lá no Egito, aí você volta e dá uma verificada, aí você vai descobrir quem é Nilo, não é? Você vai descobrir que Nilo tem, ó, lá junto com o Nilo tem Tigre, tem um senhor chamado Eufrates, não é, gente? Tudo gente boa esses aí, não fala mal de ninguém. Ô, gente... Então, desliga o microfone aí porque eu... Tá dando interferência, não é? Ok, todos desligados. E também porque eu tô com fone. Sim, todos desligados, viu, Luiz? Só o seu agora. Pronto, fechou todo mundo agora. Bacana, obrigado, pessoal. Então, nós temos aí também que as águas dos rios eram utilizadas para fazer casinha, não é? Para fazer casinha. É isso? Vixe, eu ainda achei que quem concordasse comigo, gente. Acertou! Errou! As águas dos rios eram utilizadas em que, gente? Aí tá aqui em cima, é uma dessas aqui, tá? E também na criação de sofá, de cama, não é, gente? Que eles criavam na época era sofá e cama, não era? Não pode dar resposta, viu, gente? E também serviam como vias de navegação. A gente navega na cama, não é, gente? A gente dorme e sonha e fica navegando nos sonhos. Então aqui você vai preencher com os itens, não é? Aqui acima. Aí eu vou voltar rapidinho, viu? Não sai não, que eu vou sair também. Não, Se você sair, eu saio também. Não, Você vai ver, quando você voltar, eu não vou estar aqui mais. Vai sim. Não vou. Não vou, não vou e não vou. Não, amor, eu vou errar. Tá bom, então. Gente, então aqui nós temos apenas essa questãozinha de número 2 para fazer esse preenchimento, né? E a questão 3, que é para você relacionar a primeira coluna com a segunda, né? Ou seja, a segunda com a primeira, não é isso? A coluna da esquerda com a direita.
Então aqui dentro você vai colocar A, B, C ou D, não é? De acordo com cada um desses. Por exemplo, os egípcios. O que tinha lá nos egípcios? Alguma dessas coisas aqui da direita tinha lá nos egípcios. Os mesopotâmicos. O que tinha lá nos mesopotâmicos? Alguma coisinha desses aqui era dos mesopotâmicos, não é? E os indianos? Os indianos iam para onde, não é? Aí tem alguma coisinha aqui. E os chineses? Os chineses, eles eram pretos, amarelos, rosas, verde. O que os chineses eram, não é? Então aqui vocês vão colocar cada uma função para cada um item, tá? E finalizando, você vai fazer junto com quem? Junto com seu pai, junto com a sua mãe, junto com o seu irmão, junto com o seu primo, junto com sua prima. Separar de seu colega, porque não dá para fazer junto com o colega isso aqui, tá, gente? Infelizmente, não vai dar para você fazer isso aqui junto com seu colega, porque você tá lá e ele tá aqui, e vocês não estão juntos. Quem é que tá junto com você aí no momento? Seu pai, sua mãe, Minha mãe. o tio, a tia, o avô, a avó, o primo, a prima, né? O professor que passa aí de vez em quando. O professor que vai passar aí para tomar café. Sem açúcar, viu, gente? Aqui não tem café, não. Não, pode fazer café sem açúcar quando eu passar aí. Então, gente, ó, atualmente, o que acontece aqui, ó? Tarefinha extra para vocês, tá? Essa aqui é uma pesquisa. Atualmente, a irrigação é fundamental para garantir a produtividade agrícola, tá? Então, sem irrigação, sem produtividade agrícola. E você, como todos os que estão na sala, sabem também como é utilizada a irrigação dos produtores brasileiros? Será que você sabe como os produtores brasileiros fazem irrigação de seus produtos agrícolas? Em grupo, olha que bacana, gente. Não adianta falar que não dá para fazer grupo, que dá. Em grupo, você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó. Seu grupo pode ter quantas... Não importa, mas tem mão, tem pai, tem tio, tem vô, tem vó, não é? Olha só que bacana. Gente, o grupo vai estar do tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer com 2 pessoas, vai ser você e mais uma. 3 e 3. Se você quiser fazer com 3, aí chama mais alguém de sua casa. Chama na catraca, igual o povo fala, né? Chama na responsabilidade. Se você quiser fazer com mais pessoas, olha para os 4 lados da sua casa, vê quem é que está lá mais e fala, você está intimado a vir fazer a tarefa comigo. Então, você vai fazer em grupo uma pesquisa sobre o sistema de irrigação, tá? Esse é a pesquisa. E o sistema de irrigação é utilizado onde? No estado em que você vive. Vocês vivem em qual estado, gente? Estado da Bahia. Minas Gerais. Ah, eu achei que era da Bahia. Minas É em Minas? Minas Gerais. Tem certeza que é lá mesmo? Tio, amanhã você sabe do letivo? Ainda não sei. Vou verificar isso aí, vou entrar em contato com vocês, tá? Então você vai buscar, investigar, pega aí a sua lupa, né? E você investiga nos sites, você investiga no livro. Se possível, você pode fazer uma entrevista com alguns familiares ou com trabalhadores da área, né? E utilizar as seguintes questões como roteiro, ou seja, a base da sua pesquisa, olha só, gente, presta atenção. Vocês terão um roteiro para seguir. A base da pesquisa de vocês serão essas 3 questões, né? Primeira questão: quais são as técnicas de irrigação mais utilizadas pelos agricultores no estado que você mora? Se você conseguir identificar a diferença entre as técnicas, ótimo. Então, você vai pesquisar isso aí. Primeira pergunta é essa. Segunda, as técnicas de irrigação usadas, elas podem causar algum impacto negativo no meio ambiente? Essas técnicas que são utilizadas aqui em Minas Gerais, elas podem causar algum impacto negativo no meio ambiente? Eles podem destruir, prejudicar? Se sim, vocês vão colocar o porquê. Se não, vocês vão colocar o porquê. Mas tem que fazer o quê? Tem que pesquisar, tá? Se descobrir a origem de algum, também vocês podem fazer. Diga. Essa atividade é para fazer no caderno? Essa atividade é para fazer no caderno, tá, gente? Vou escrever bem grandão aqui para vocês, tá? No caderno. Coloca no WhatsApp. No chat. No WhatsApp. É Tá? bom que ninguém esquece. Fazer no caderno. É bom que ninguém esquece. Eu vou colocar lá também, tá? Tá bom.
Pronto, pesquisa para fazer no caderno. Já está embaixo, ó. Então, e a terceira e última questão, ela fala sobre quais as atitudes que esses agricultores eles praticam ou devem praticar para tentar diminuir os impactos que acontecem no meio ambiente. Então, que tipo de atitude esses agricultores podem ter e podem praticar para que esse impacto lá no meio ambiente, para que ele possa diminuir. Então, você que está aí do outro lado, vai juntar com sua família e vai pesquisar. Além da outra atividade que você vai fazer, você vai pesquisar essa atividade que eu acabei de passar e vai verificar através dessas 3 questões, vai fazer as perguntas. Pode ser com familiares, pode ser em livros, sites, revistas, não é? Então, pode ser que os seus familiares eles já saibam como isso acontece, tá bom, gente? Então, nós vamos ficando por aqui, nossa aulinha. Ela vai finalizando, não é, gente? Porque, como vocês podem ver, não temos mais nada aí de conteúdo, tá? Hoje, eu vou querer que vocês enviem para mim, tá? Eu vou querer que vocês enviem para mim o print daquela... Eu quero que vocês mandem para mim o print daquela atividade de vocês, de artes que vocês fizeram. Que eu vou fazer a correção e vou devolver, tá bom? Já mandei, Quem já mandou, tá ótimo, já tá registrado. Quem não mandou, printa, pega a máquina, ó, eu vou pegar aqui o meu celular, tá? Pega, fotografa, tá bom? Ô, tio. E manda para nós, certo?